Olá, eu sou o Marco e eu ajudo quem tem direito a conseguir o melhor benefício previdenciário no INSS. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi no e-mail e é a seguinte: a mulher que não é casada no papel tem direito à pensão por morte do companheiro? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fique comigo que eu te conto. Primeiramente, é importante entender que companheiro e companheira é aquele que não alterou o estado civil, ou seja, aquele que convive em união estável e não é casado no papel. Então, para essas pessoas, dá-se o título de companheiro ou companheira. Quando nós falamos em pensão por morte, nós presumimos aqui que a pessoa que faleceu tinha qualidade de segurada no INSS, ou seja, contribuía com o INSS ou estava no período de graça. Para que seja concedida a pensão por morte para companheiro ou companheira, é preciso a declaração de união estável, é preciso que seja prova documental. Então, deverá, portanto, apresentar essa certidão de união estável que foi feita ainda em vida pelo casal, né? E mediante essa apresentação é que será feito o processo para a concessão da pensão por morte. Na hipótese de não ter a certidão de união estável, então a pessoa faleceu antes que fosse feita a certidão de união estável, existe a possibilidade de reconhecimento desse período de união estável na justiça, através de uma ação autônoma, uma ação independente, e com a sentença dessa ação que reconhece a união estável, é possível fazer o pedido de pensão por morte. O indicado é que, primeiro, faça a declaração de união estável enquanto esteja em vida. Então, se você hoje vive com alguém, tem um relacionamento estável, uma união estável com uma outra pessoa, seja do mesmo sexo ou de sexo diferente, é importante que você faça a união estável até para preservar os direitos dessa pessoa numa eventual situação futura. Outra pergunta que vem junto com a pergunta anterior é por quanto tempo irá receber o benefício da pensão por morte? É para sempre? Tem um período determinado? E a resposta para essa pergunta é depende. Depende de vários fatores. O primeiro deles é quanto tempo durou a união. Se a união tiver durado até 2 anos, o período será de 4 meses. Então, se a pessoa ficou em união estável por 2 anos, receberá por 4 meses a pensão por morte, o viúvo. Se a pessoa que faleceu tiver contribuído menos de 18 meses, também receberá até 4 meses. Passadas essas duas regras, nós temos uma tabela disponibilizada pelo INSS que vai de acordo com a idade do viúvo. Então, quanto mais velho o viúvo, mais tempo receberá. Quanto mais novo o viúvo for, menos tempo receberá. Então, fique comigo que eu vou te mostrar essa tabela. Fique atento. Idade do dependente na data do óbito. É a primeira coluna e a segunda coluna é a duração máxima de benefício ou cota. Então, vamos colocar que o viúvo, ou a viúva, no caso da pergunta, tinha 20 anos quando o companheiro faleceu. Essa viúva, então, tinha menos de 21, porque ela, então, vai receber apenas 3 anos de pensão por morte. Se o viúvo tiver entre 21 e 26 anos, receberá até 6 anos a pensão por morte. Se tiver entre 27 e 29, receberá por 10 anos. Se tiver entre 30 e 40 anos de idade, receberá por 15 anos. Entre 41 e 43 anos de idade, receberá por 20 anos. E a partir dos 44 anos de idade, receberá por período vitalício. É importante entender que essas regras, elas são fixas, estão disponíveis ali no site da Previdência e elas não podem ser flexibilizadas, né? É uma tabela que tem que ser seguida rigorosamente. Então, quanto mais nova a pessoa for, menos tempo ela irá receber porque ela tem maior condições de se restabelecer e se recolocar no mercado de trabalho e, inclusive, não ser dependente da Previdência Social. Então, voltando para mim aqui, uma outra questão que vem junto também é o valor recebido. Esse valor, ele será recebido na integralidade do salário de quem faleceu? Então, a resposta é não. Com a reforma da Previdência, esse valor não vem na integralidade. Ele é equivalente a 50% do benefício que a pessoa recebia, né, da pessoa que faleceu recebia,
ou que viria a receber, no caso de ser alguém que faleceu antes de ficar aposentado ou se valer de algum benefício previdenciário, e mais 10% por cota parte de herdeiro. Então vamos supor que faleceu o marido, deixou a esposa e um filho. Então receberão 50%, que é a metade estipulado por lei, e mais 10% para cada codependente, então sendo 10% para a esposa e 10% para o filho. Né? Esse valor, no caso, por exemplo, do filho ficar maior de idade, os 10% do filho não repassa para a mãe. Né? Ele é extinto, ele é individual, é singular, é a cota parte de cada um. Se você ficou com alguma dúvida ou tem temas para sugerir para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários ou entre em contato conosco no nosso e-mail. Obrigado!